do Conselho Superior do Ministério Público, em substituição ao doutor Ismânio, que não poderá estar aqui em razão de compromissos da Procuradoria-Geral. Dou cumprimento a todos, bom dia a todos os conselheiros, senhor secretário, senhora corregedora, e passo a nossa pauta do dia. Consulto os conselheiros se posso considerar aprovada a ata da última reunião. Sim. Nas comunicações, eu gostaria de comunicar a aposentadoria do doutor André Luiz Bogado Cunha, 8º promotor de justiça da capital, e a aposentadoria do doutor Antônio Ernesto Gabriele Trindade, 4º promotor de justiça de Sertãozinho. Então, gostaria de propor um voto de louvor pelos 2 colegas que estão se aposentando. Então, de acordo. Então, aprovado. Agora, eu vou passar a palavra aos conselheiros. Começo pelo senhor secretário, doutor Rossini. Eu queria, primeiro, dizer bom dia a todos e todas que nos assistem pela internet, aos que estão presentes, aos conselheiros, à presidente, que está aqui interinamente, mas eu que trabalhei um tempo em Brasília, chamávamos de presidenta, e que seja, o fato é o poder e a atribuição. E a nossa corregedora também, meus cumprimentos, meus formais cumprimentos. Eu tenho uma comunicação só, a propósito de um ofício que a Secretaria recebeu. Eu iria colocar como anexo, mas eu preferi dar destaque a um ofício que nós recebemos da Promotoria de Justiça de Tanabi, e subscrito pelo promotor Fábio Meneghello Sakamoto. Ele e a doutora Patrícia Dossualdo Peloso, naquela linha do que nós conversamos na reunião, não na última, mas na antepenúltima, senhora corregedora, dá destaque a boas práticas. Eles procuraram, para dinamizar o trabalho, para divulgar o trabalho da promotoria, procuraram a rádio local, a FM Dinâmica, e 2 vezes por mês, né, eles vão à rádio num projeto denominado Projeto O MP e Você. E tem sido de grande repercussão naquela região. Então, é uma boa prática que se incorpora a tantas outras que nós temos visto, né, na ata que fiz, a primeira que fiz, eu procurei elencar todas, né, e essa também vem na mesma linha. E sendo o Conselho um órgão da administração superior que conversa com a classe através da internet, né, é importante dar destaque a isso. Então, essa é a única comunicação que eu tenho a fazer. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a presidência ao doutor Sabella, e que agora nós estamos na ordem de votação, né? E para ele dar continuidade aos trabalhos. Doutora Ana, eu rogo a Vossa Excelência, porque sob o seu comando essa presidência não poderia estar em melhores mãos. Por gentileza, eu acabo de chegar, melhor que Vossa Excelência continue. Então, eu passo a palavra ao doutor Giuliotti. Senhora presidente, em exercício, senhor corregedor, senhor secretário, caros colegas que nos assistem, senhores jornalistas, funcionários. Bom, senhora presidente, eu gostaria de ser muito breve, mas eu gostaria de deixar registrado que o Ministério Público de São Paulo tem uma corregedoria extremamente atuante, né? Além da nossa corregedoria, nós temos a Corregedoria Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, não há um ato, se eventualmente um deslize ou algum erro cometido por algum promotor de justiça em qualquer das instâncias, há sim uma fiscalização, há sim um controle por parte dos órgãos
corregedores. Então, me parece que essas críticas que o Ministério Público vem sofrendo são totalmente descabidas, porque nós sim temos controle interno, todos os atos dos promotores de justiça são sim fiscalizados, e aqui eu posso, depois de 35 anos de carreira, eu posso afirmar que os nossos acertos são muito maiores que os nossos erros, e quando nós erramos, nós somos sim fiscalizados. Há sim uma fiscalização efetiva por parte desses órgãos de controle. Nós acertamos muito mais do que nós erramos, nós prestamos um relevante serviço para a sociedade. O Ministério Público é um órgão superavitário, ele dá retorno para o Estado de São Paulo, ele dá retorno para o governo de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo hoje, ele é pioneiro. Se hoje há um Ministério Público no Brasil, se hoje há um capítulo do Ministério Público na Constituição Federal, é graças aos promotores de justiça aqui de São Paulo. Então nós temos uma história, nós temos passado, nós temos trabalho, isso deve ser respeitado, e eu espero que as autoridades respeitem o Ministério Público, respeitem o trabalho que nós desempenhamos ao longo de vários anos. Era esse meu pronunciamento, senhora presidente. Eu acho que o Ministério Público de São Paulo tem que ser respeitado. Nós sim prestamos um relevante trabalho em todas as áreas, meio ambiente, consumidor. Nós damos retorno para o governo do Estado de São Paulo, nós recuperamos, nós combatemos a corrupção, nós temos relevantes serviços prestados para a população, e isso não pode ser desmerecido. Infelizmente, algumas autoridades têm desmerecido o nosso trabalho, que deve ser realçado aqui por esse Conselho. Muito obrigado, senhora presidente. Eu também não posso deixar de acompanhar o doutor Giuliotti e na manifestação dele, e passo a palavra ao doutor Hamilton. Senhora presidente, senhora corregedora, meus ilustres e estimados colegas de Conselho Superior, as pessoas que nos assistem, os servidores que estão aqui presentes, bom dia a todos. É muito bom a gente começar um dia de trabalho com esse sol batendo lá fora, com essa energia positiva. Vamos torcer que seja um dia muito frutífero de trabalho, mas eu gostaria também de tecer algumas palavras, as críticas que estão chegando contra a nossa instituição, porque existe a necessidade de se compreender, e eu vou em complemento ao que disse o doutor Giuliotti, a necessidade de entender o nosso sistema de justiça. O Ministério Público não é um órgão isolado, solto dentro do sistema. O sistema pressupõe postulação do Ministério Público, análise do Judiciário e várias instâncias no Judiciário a verificar o nosso trabalho. Nós temos, como colocou o doutor Giuliotti, órgãos internos de controle, que, se por acaso um membro do Ministério Público age em desconformidade como tem que ser a sua ação, a sua atuação, ele é corrigido. É verificado o que está acontecendo. Então, nós temos um sistema de pedido ao judiciário nós formulamos de forma fundamentada, porque é por lei e por Constituição, a necessidade de postular de forma fundamentada, e temos nosso pedido analisado e temos deferido ou não o nosso pedido. Então, é dentro dessa ótica, que é a ótica do Estado democrático de direito, que todos têm que observar, todos, que a gente tem que receber essa crítica e alertar a quem está fazendo essa crítica que não adianta focar apenas em uma instituição. Então, que se foque em todo o sistema crítica, porque nós temos o nosso trabalho reavaliado internamente e externamente. Talvez a pessoa que não focar, tiver uma mentalidade assim, por exemplo, que veio da iniciativa privada e venha a ter um outro enfoque, que na iniciativa privada o dono da empresa decide e não existe uma revisão da sua decisão. Aqui não. Aqui, na área da administração pública como um todo,
toda decisão é sindicável. Se nós pegarmos decisões do Supremo, o Supremo, eu tenho em mente um voto de relatoria do decano, do ministro Celso de Mello, dizendo que na administração pública, todo ato ele é sindicável pelo judiciário. Voto expresso. E nós todos sabemos disso. Então, a atuação do Ministério Público está totalmente dentro desse espectro de de ser sindicável. Da mesma forma, os atos de qualquer governante ou de qualquer agente público. Então, é nesse sentido que eu faço esse registro, a preocupação que a gente tem, que para nós termos um Estado democrático de direito, na sua plenitude, nós temos que ter as instituições não inibidas em sua atuação. Elas não podem ser inibidas em sua atuação. É nesse sentido que eu faço o registro, senhora presidente, senhores conselheiros, deixando essa preocupação aqui e, dentro do nosso direito de crítica, fazendo uma análise do que está sendo manifestado nos órgãos de imprensa. Muito obrigado. Eu queria me penitenciar que eu não fiz o registro da presença do nosso colega, do Dr. Florindo, que está aqui assistindo a nossa reunião. E agora passo a palavra ao Dr. Júlio. Também queria deixar o meu bom dia e um excelente trabalho ao colegiado, cumprimentar todos os senhores, aos colegas que nos assistem pela web, aos jornalistas, ao colega Florindo, que está aqui presente, os funcionários que estão auxiliando os trabalhos. Também gostaria de assinar embaixo a tudo que foi dito pelos meus colegas que me antecederam, especialmente o Dr. Giuliotti e o Dr. Hamilton, e dizer que o Ministério Público convive muito bem com críticas, não é? Isso aperfeiçoa as instituições e elas são muito bem-vindas para que nós possamos fazer uma reflexão sobre o nosso trabalho diário e o exercício de nossas atividades funcionais. E dizer que o Ministério Público é um fiscal do regime democrático, não é? E, como tal, incomoda, sobretudo aos poderosos, não é? E é natural que ele incomode, sobretudo se ele está bem realizando o seu mistério. Então, as críticas são bem-vindas. Creio que nós devemos focar no exercício de nossa atividade funcional e fazer, sim, sempre que possível, uma meia-culpa no sentido de aperfeiçoar a nossa atividade, mas nunca perder o foco com relação a esse tipo de informação ou crítica que chega ao Ministério Público, sobretudo porque o nosso trabalho é voltado a um aperfeiçoamento da sociedade e o nosso trabalho é para a sociedade, sobretudo no combate à criminalidade e no atendimento, na tutela dos interesses indisponíveis, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, que venham as críticas, elas são muito bem-vindas, mas foquemos naquilo que interessa, que é o aperfeiçoamento das instituições. Fico com essas palavras, agradeço e desejo a todos um bom trabalho. Doutor Sabella. Bom dia a todos. Eu tive um pequeno... Aliás, eu não tive, eu me defrontei com um pequeno acidente no percurso e fiquei bloqueado, por isso o meu atraso. Eu não pretendia dizer nada, mas em face das manifestações oportunamente feitas pelos ilustres colegas que me antecederam, eu considero adequado fazer ainda as seguintes ponderações, abordando alguns outros aspectos que não têm sido abordados, mas me parece apropriado que sejam lembrados. Recentemente, recebendo alguns políticos aqui no Conselho Superior do Ministério Público, em conversações que tiveram como tom principal essa questão que foi aqui abordada, a questão central que foi aqui abordada, tendo vindo da vida político-partidária para o Ministério Público.
tendo tido mandato parlamentar como tive, tendo trabalhado no Poder Executivo Estadual e em Poder Executivo Municipal, eu disse aos ilustres visitantes o seguinte: nós, senhores, o Ministério Público, nós trabalhamos com as leis que os senhores políticos, parlamentares, produzem. Nós aplicamos legislações que, se vistas de determinado ângulo, são extremamente draconianas. Se vistas, faço a ressalva e imponho o condicional. Pois bem, como pretender que o quadro se estabeleça de um modo diverso em face de uma lei como a da improbidade, cujo artigo 12, com seus 3 incisos, prevê um leque de punições de variada ordem, não só no que toca à qualidade severas, como também no que toca à duração severas. Mas, como pretender que um quadro diverso se estabeleça com a lei de responsabilidade fiscal, que impõe percentuais de observância compulsória, impõe consequências e traça regras rígidas para a administração financeira do Estado? Como pretender um quadro diverso com a Lei 4.320, que traça as normas gerais de gestão financeira para todos os entes públicos, lei antiga, porém com regras atuais? Como pretender tal resultado com a lei de transparência, que impõe aos gestores da coisa pública que o mais claramente possível deem a conhecer aos seus súditos quais são as suas ações? Como pretender, enfim, com um capítulo como o da lei de licitações, no que toca às tipologias penais que lá se inserem, e ainda que não nos atenhamos a estas, as próprias normas do corpo legal desse diploma, no seu conjunto, na sua inteireza harmônica, impõe a quem quer que faça ordenação de despesas extremadas cautelas. O Ministério Público apenas aplica essas leis. E se não aplicar essas leis, ele, Ministério Público, é que incidirá em prevaricação. Pretendem um quadro diferente? Acham que há demasiada severidade por parte da legislação? Pois então, a sede adequada é precisamente a casa de onde os senhores políticos vêm para conversar conosco, o Poder Legislativo, onde se faz leis. Aliás, o Brasil tem uma tradição de uma fúria legiferante. Aqui se produzem leis com extrema facilidade, como se leis fossem o suficiente para solucionar os problemas sociais, econômicos, com seus enraizamentos sociológicos, antropológicos, tais os que temos no nosso país. Então, eu quis fazer este adendo para deixar bem claro, para lembrar que as ferramentas das quais vêm as queixas, a respeito das quais vêm as queixas, são ferramentas produzidas pelos queixosos, porque no que toca à má utilização dessas ferramentas, se e quando ocorre, como bem disseram todos os ilustres companheiros de conselho que me antecederam, órgãos correcionais internos e de controle externo cumprem o seu dever. É isso. Muito bem. Agora, doutor Eduardo Del Campo. Excelentíssima senhora presidenta, excelentíssima senhora corregedora, excelentíssimo senhor secretário, lembrando que o senhor havia dito no início da nossa fala, né, chamei de presidenta, porque há uma lei federal de 1956 que obriga
a flexão do gênero nos cargos públicos. É uma lei meio esquecida, mas não há erro, até porque é obrigação legal. Colegas conselheiros, colegas que nos assistem, senhores funcionários, pessoas que nos assistem, queria cumprimentar a todos. E depois da fala dos que me antecederam, especificamente do Dr. Sabella, eu me lembro do nome da Rosa, e o personagem Jorge de Burgos, que comentava, né, a ciência, ele dizia que tudo já havia sido dito, não havia mais nada para dizer. Era só um repasse do que eu me sinto como um Jorge de Burgos perante o colega Sabella. Não há mais nada a dizer, senão secundar tudo que foi aqui dito pelos nobres colegas e desejar uma boa reunião a todos. Doutor Rochel. Bom dia, senhora presidenta. Senhora corregedora. A senhora atribua ao doutor Eduardo a lembrança, o fundamento legal aí. Senhor secretário, aos meus colegas de conselho, a todos que nos assistem aqui presentemente pela internet, eu quero só fazer uma lembrança. Eu vou voltar nesse assunto que todos se manifestaram, mas queria só pontuar uma questão, lembrar aos colegas que no dia 24 de setembro, a secretária do GAEMA, a doutora Cláudia Habib, ela virá fazer uma apresentação para nós, nos moldes da que ocorreu com o GAECO, não é? Há algum tempo atrás. Então já ficou pré-determinada essa data, só lembrando a todos presentes e que nos assistem que nessa ocasião nós teremos uma apresentação sobre as atividades do GAEMA e por que não dizer também uma exposição sobre os trabalhos que são feitos pelo GAEMA no estado de São Paulo. Então só queria deixar esse registro. Com relação às palavras dos colegas que me antecederam, em especial o Dr. Sabella, eu só tenho a dizer o seguinte: para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, o que foi dito resolve o problema, resolve bem coloca as questões que estão acontecendo no mundo atual. Muito obrigado, um bom trabalho a todos. Passa a palavra à doutora Tereza, nossa corregedora. Bom dia, senhora presidenta, ilustres colegas do Conselho, doutor Florindo, que está aqui nos assistindo, os colegas também e pessoas que nos assistem aqui por meio da rede social. Bem, eu gostaria de dizer inicialmente que eu estive recentemente no Congresso Nacional do Ministério Público, que se deu em Goiânia, um congresso muito excelente, ideias muito ricas ali trocadas. Ali nós percebemos, em contato com os colegas de todos os estados, também os que integram o Ministério Público da União, a vontade, não é, que une todos nós, o Ministério Público, em fazer, não é, em contribuir para o aperfeiçoamento da nossa sociedade. Então, é algo que realmente, para mim, foi muito rico e muito importante. E, embora realmente, como já bem disse aqui o doutor Eduardo, é muito difícil falar, não só depois do doutor Sabella, mas, como eu já disse, depois de todos os nossos ilustres integrantes, mas eu gostaria de fazer uma ponderação, e, aliás, eu já vinha com isso devidamente refletido e pensado, porque em contato com os colegas fora de São Paulo, mas também com os colegas aqui de São Paulo, o que eu venho notando é realmente até um certo abatimento moral, um certo desânimo, em razão de tantas críticas, e muitas delas injustas, porque há críticas que são realmente justas, e nós que somos uma instituição pública, nós temos que aprender a conviver com as críticas. Aliás, elas, como bem disse o doutor Júlio, nos fortalece. Nos fortalece porque nós temos que estar atentos para melhorar, não é? Então, essas críticas são e sempre serão muito bem-vindas. Mas há outras tantas que me parece que muitas vezes são até feitas por desconhecimento de quem as elabora.
Não é? Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de registrar aqui, e por isso eu senti como um dever meu, como corregedora geral, porque como corregedora, sem dúvida nenhuma, eu tenho um contato muito mais profundo com os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela nossa instituição. E o que eu quero dizer aqui é que a sociedade de São Paulo, no que diz respeito ao Ministério Público de São Paulo, pode se orgulhar, porque a expressiva maioria dos nossos colegas, alguns que estão lá perdidos numa cidade pequenininha do interior, etc., estão realizando, e volto a dizer, sua expressiva maioria, um trabalho muito bom, um trabalho de qualidade, um trabalho voltado e vocacionado para a população local. Não é? É que isto não gera notícia de jornal. Não é? O trabalho bem feito, a dedicação, muitas vezes com perdas pessoais, mas enfim, e também não estou aqui lastimando, porque isso faz parte do nosso mistério. Quem abraça a carreira do Ministério Público, abraça em primeiro lugar o seu dever com a sociedade e com um trabalho bem feito. Não é? Mas isso, como eu disse, não dá a primeira página. E recentemente eu li também uma matéria que dizia, né, que se os constituintes de 88, e com expressa menção ao nobre deputado, doutor Ulisses Guimarães, vivo estivesse, estaria talvez de certa forma decepcionado com o Ministério Público. Sinceramente, aqui eu me permito fazer esse contraponto, porque é este o espaço que nós temos para nos dirigir à classe e para nos dirigir ao público, à sociedade, não é? Eu respeitosamente divirjo. Acho que talvez esses constituintes nos cobrassem até mais atuação, que realmente talvez estejamos devendo à sociedade ainda mais atuação. Mas o que a sociedade brasileira teve de transformação nesses últimos 30 anos, eu devo dizer que seria mesquinho não dizer que o Ministério Público teve uma participação nesses avanços. Vejam aí o Código do Consumidor, vejam aí o Estatuto da Criança e Adolescente, a própria Lei de Improbidade, todas elas com importante participação do Ministério Público na sua elaboração. Não é? Vejam aí o que a sociedade quer luta, combate contra a corrupção, é combate à corrupção que se está tendo. A sociedade quer combate à sonegação fiscal está sendo combatida, porque ela desvia dinheiro que deve ir para a educação e para a saúde. Isto sim, talvez os constituintes se envergonhassem, porque ainda hoje nós temos tantos problemas na área da educação pública e da saúde pública, mas não por falta de serviço do Ministério Público, não por falta de atuação dos nossos colegas. Agora, nós temos um limite, evidentemente, o nosso limite é a lei, não é? E nós vamos até onde a lei nos permite. Não é? Se a sociedade quer o combate à criminalidade organizada e violenta, nós estamos aí fazendo o combate, temos os GAECos, temos os colegas das promotorias criminais, isso eu estou falando de São Paulo, que é o que eu conheço, né? Na educação, no meio ambiente. Né? Então, o Ministério Público vem, sim, se desincumbindo de sua função e sabe, sim, o lugar dele. O lugar do Ministério Público é ao lado da sociedade. O lugar do Ministério Público é atendendo o público. E é isso que a Corregedoria vem sempre exigindo e cada vez mais dos colegas. Não é? É o atendimento ao público, porque para falar com o promotor você não precisa de hora marcada. O promotor está lá para te atender. Ele atende da pessoa mais humilde à maior autoridade da cidade. E também, digo aqui, não faz isso porque é melhor ou pior. Faz isso porque é sua obrigação legal. E tem que fazer e tem que desempenhar. Não é? E também, nessa mesma ordem de ideias, eu imagino que quando se diga que o Ministério Público é um poder sem controle, também quem diz isso não deve conhecer, como já foi bem dito aqui, os mecanismos de controle a que está submetido o Ministério Público. Se o promotor de justiça propõe uma ação, quer seja no campo civil, quer seja no penal, e essa ação só terá prosseguimento se for recebida pelo judiciário. Há ali um primeiro controle do trabalho do promotor de justiça. Ao depois, a parte adversa terá ao seu lado o defensor, que, mediante as garantias do devido processo legal, as garantias da ampla defesa, que o próprio Ministério Público cuida para que estejam presentes, porque o Ministério Público não é um acusador implacável. O Ministério Público é o defensor da sociedade, é o defensor da Constituição,
não é? O guardião das leis. Então, estará ali um defensor, não é? Para exercer com plenitude o contraditório. E se essa ação for exitosa e a parte contrária quiser recorrer, ela irá ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, se couber, ao Supremo Tribunal Federal. Internamente, há uma corregedoria, e a corregedoria, digo aos senhores, que atua com toda a firmeza. Não há, garanto a quem nos assiste, não há qualquer representação que chegue a nós, desde que com indícios mínimos evidentes, como deve ser, que não tenha sido apurada. E se esta denúncia, se esta apuração for comprovada, haverá um processo administrativo com a imposição das penas previstas em leis. Processo administrativo também com todas as garantias constitucionais, evidentemente, a serem exercidas pelo promotor, promotora, procurador ou procuradora de justiça que tenha sido, que esteja vivenciando aquela situação de ser processado. Não é? Afora isso, nós temos a Corregedoria Nacional e o Conselho Nacional do Ministério Público, que também exercem com afinco as suas atribuições. Ou seja, dizer que este é um poder sem controle, eu só posso pensar que seja em razão de realmente de um desconhecimento, de uma falta, talvez até de maior interlocução com o próprio Ministério Público. Agora, o que não se pode querer é garrotear o Ministério Público, é sufocá-lo, assim como não se deve querer isso de nenhuma instituição. Não à toa nós estamos lá na Constituição como uma das funções essenciais da Justiça, em primeiro lugar, o Ministério Público. Não é? E por quê? Porque a nossa Constituição, que é uma Constituição que quis um país solidário, fraterno, incumbe justamente ao Ministério Público de ser esse organismo, não é, que cuida de fazer valer esses valores constitucionais. Somos nós que estamos ao lado da sociedade. Assim como cada um dos réus vai ter o direito à sua defesa, não estou dizendo que somos mais, nem que somos menos. Não é? Respeitamos as outras instituições, porque elas são todas importantes para o bom funcionamento do sistema de justiça. Mas, da mesma forma, queremos ser respeitados. Temos erros? Temos falhas? Evidentemente que sim. E eu pergunto aos senhores qual poder, qual instituição, qual categoria profissional que não tem erros ou não tem falhas. Não é? Então, o que nós pedimos e que gostaríamos de pedir a todos, não é? Sobretudo neste momento em que vivemos, de tantas alterações, de reformas constitucionais, de alterações legislativas, que exerçam, senhores políticos, senhores legisladores, a prudência. E não a prudência, como a palavra acabou adquirindo sentido ao longo dos anos, que aquela muitas vezes é tomada como até um sentimento negativo da dificuldade de tomar decisões, não é? Daquilo que se conhece como estar em cima do muro. Não, aquela prudência que seria a arte de decidir corretamente, não é? Não com base em impulsos, não em interesses oportunistas ou com base em preconceitos, não é? Mas assim, mediante a reta razão aplicada ao agir, como ensina Tomás de Aquino. É isto que eu gostaria de deixar aqui bastante explicitado e me sentir, volto a dizer aos senhores, na obrigação de fazer, como corregedora geral que sou, como um reconhecimento ao trabalho, ao bom trabalho que é realizado pela expressiva maioria dessa classe. E dizer aos senhores com toda clareza que a corregedoria não, em nenhum momento, se sente de alguma forma constrangida em agir para punir aqueles que são os maus promotores. Não é? Porque para isto a corregedoria existe. Exatamente para fazer valer os valores institucionais, que são os valores da ética e do bom trabalho realizado em prol da sociedade. Então, tenho total, como posso dizer, total, é do meu íntimo que digo isto, não é? Porque vimos atuando dessa forma, né? Da forma como entendemos que todo promotor deve agir com empatia e com coragem e com firmeza. Me desculpem até se acabei me excedendo, mas isto era algo que eu hoje me sentia no dever de falar, no dever de me dirigir a todos os colegas e a todos aqueles que nos ouvem, sempre com muito respeito a todos aqueles que possam pensar em sentido contrário. Muito obrigada.
Me concede a oportunidade Não. de uma manifestação complementar, presidente. Eu quero cumprimentar a doutora Tereza pela sua candente e oportuníssima manifestação. E já que foi lembrada a matéria jornalística recentemente publicada, a propósito da qual as repercussões começaram a eclodir, eu gostaria de fazer algumas considerações com vistas a aclarar o quadro histórico. A matéria, suponho que seja esta, escrita pelo jornalista Hélio Gaspari, começa com a seguinte frase: quando Ulisses Guimarães trabalhou para transformar o Ministério Público numa entidade independente, sonhava com uma instituição. O artigo do jornalista tem aspectos com os quais eu concordo e tem aspectos dos quais discordo. Indagar-se-ia, mas quem é o conselheiro para indagar ou concordar ou deixar de concordar? Isto se deve ao fato de que eu estive lá, desde antes de começar a Constituinte até depois que ela terminou, dentro do Congresso Nacional. Então, não se nega o papel do doutor Ulisses Guimarães como figura absolutamente fundamental naquele quadrante da história do Brasil. E eu tive a oportunidade de dizer isso a ele pessoalmente. Mas a matéria começa de um modo que causa subliminarmente a impressão de que o doutor Ulisses concebeu este desenho de Ministério Público que temos hoje, este formato, o que não é verdade. Quem conhece história do Brasil e história do Ministério Público sabe que esta instituição, tal qual está disciplinada na Constituição Federal, nasceu fora do Congresso Nacional. E o projeto foi levado de fora para dentro. E às mãos do doutor Ulisses, o projeto só chegou em 14 de agosto de 1987, numa entrega pessoal, em que ele recebeu ao deputado Nelson Jobim, ao deputado Ibsen Pinheiro, aos presidentes da CONAMP, da MB, Odir Porto e Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, a mim, ao doutor Burli, que integrava o nosso núcleo de atuação principal em Brasília, e o advogado Miguel Reale Júnior, que era assessor pessoal do doutor Ulisses durante os trabalhos constituintes. E vou lhes dizer mais. Sequer o doutor Ulisses concordava com todos os pontos integrantes do projeto de disciplina do Ministério Público. Ele tinha ressalvas, tinha reservas. À guisa de exemplo, cito uma. Era contra a vitaliciedade dos membros do Ministério Público. Foi convencido às vésperas, menos que isso, sequer às vésperas, minutos antes de começar a votação no plenário, ele foi convencido pelo Ibsen Pinheiro de que esta garantia era necessária para o exercício das funções. E mais, o modo como o artigo começa dá a impressão que o doutor Ulisses tinha uma antevisão completa, integral, acabada da instituição, que ele a concebera na sua experiência de veterano homem público. Não é assim. Quando nós votamos em caráter final o capítulo do Ministério Público, as duas últimas pessoas a deixarem o plenário da Assembleia Nacional Constituinte foram o doutor Ulisses e logo atrás dele eu, porque nós tínhamos acesso ao interior do plenário. E eu me deixei ficar lá atrás até que todos saíssem com vistas a que eu comedisse as minhas emoções. E quando o doutor Ulisses saiu, eu saí logo em seguida, pedi licença,
falei, presidente, o senhor está tendo um trabalho absolutamente fundamental para o futuro do nosso país, e eu queria dizer ao senhor que, como brasileiro, eu reconheço isso. Ele olhou para mim e disse, sabe de uma coisa? O pescador joga um anzol, mas ele não sabe o que virá depois disso. Quer dizer, o próprio doutor Ulisses tinha consciência de que o futuro nos traria alguns embates. Nós fomos erigidos à condição de um mecanismo de controle da atividade política, da atividade estatal. Nós somos um mecanismo de controle, como o judiciário o é. Então, toda vez que há os ataques generalizados, imprecisos, na ordem e na dimensão em que tem havido, é como se implicitamente é assim que soa subjetivamente para mim. Para o meu radar, eu capto assim. É algo como uma tentativa de desmonte de um aparelho de fiscalização da atividade política, da atividade estatal. E ninguém ousaria controverter a respeito da necessidade desses mecanismos no nosso país. E a propósito do que eu disse há pouco, no que pertine à fúria legiferante que caracteriza a história do país, eu gostaria de abusar da paciência dos prezados colegas, mas já que estamos numa sessão que é transmitida, e como já é público o que escrevi, e escrevi publicamente, eu quero fazer uma ligeira menção a um aspecto do que se discute em termos de elaboração legislativa ultimamente. A malsinada lei do abuso de autoridade, contestada por inúmeras instituições, por inúmeras vozes, por inúmeros juristas, até por segmentos da imprensa, tem lá um artigo 27 com a seguinte redação: requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Como se trata de uma análise puramente técnica, como homem do direito que sou, e sem nenhuma carga ideológica, eu vou ler umas 10 ou 15 linhas do que andei escrevendo a respeito disso. Primeiro, ruim de técnica legislativa, dada a vacuidade da expressão, aspas, em desfavor de alguém, carente de rigor e precisão em linguagem jurídica. 2. O que é, aspas, falta de qualquer indício? Basta que se faça menção a algum elemento fático para superar a exigência dessa elementar do tipo, pois a valoração que o agente atribui ao dado indiciário se coloca ou se aloca na amplitude do livre convencimento em combinação com o princípio da independência funcional. E o exercício destes livre convencimento e independência funcional não pode ser contestado, a menos que a valoração feita seja manifestamente desarrazoada. E quando é desarrazoada, a Corregedoria Geral do Ministério Público, nessa unidade da federação, nas outras e em todos os níveis, enfim, atua. Quando não, e mesmo quando sim, o Conselho Nacional do Ministério Público, concomitantemente. Terceiro, ausência de clareza conceitual distintiva entre ilícito funcional e infração administrativa. Conclusão, 2 pontos. Mais uma possível e desnecessária usina
geradora de problemas no cotidiano do foro e da administração. Triste e repetitiva realidade de um país em que a profusão de leis não conhece limites. Tudo isso sem considerar o quadro circunstancial que motivou a edição desse, digamos, diploma legal. Eu acho que era o que faltava eu dizer em complementação à minha primeira manifestação. Senhora presidente, me permite um minuto de Claro, fala? claro. Eu não posso deixar de parabenizar a ilustre corregedora do Ministério Público, que externou de uma forma primorosa o meu sentimento. Acho que nem eu conseguiria externar com tamanha qualidade e precisão. E eu queria apenas fazer uma correção, se me permite. Vossa Excelência mencionou que os colegas estão muito desanimados, que nunca se viu um desânimo igual na instituição. E eu só queria traduzir esse desânimo a esses ataques que, e aí vai a minha correção, eu não acho que foram feitos por desconhecimento. Me permita, não acho que foram feitos por desconhecimento. Acho que vivemos um triste momento de retrocesso social e que esses ataques são, sim, orquestrados contra as instituições democráticas. Esse é o único reparo que faria a sua precisa e primorosa explanação. Então, à exceção desse único reparo, eu gostaria de parabenizá-la por sua fala. Obrigado, doutor Júlio, doutor Sabella. É muito difícil falar agora, né? Depois de todas essas falas tão ricas, tão abrangentes. A fala da doutora Tereza foi realmente analisou todas as nossas questões, das nossas atribuições, em relação aos ataques que a instituição vem sofrendo, explicitou de que forma esses controles acontecem, tanto internamente, administrativamente, externamente, e a questão e a posição do judiciário também como forma também de controle de todos os atos. A manifestação do doutor Sabella, que importantíssima, que nos traz a história, né, da própria Constituinte e de toda a criação do nosso formato constitucional atual. Eu só posso parabenizar a todos por todas essas manifestações, porque é isso que nos motiva a trabalhar em prol da sociedade. Então, acompanho e parabenizo a todos, e especialmente a fala da doutora Tereza, que foi realmente excepcional, e agradeço essa análise mais recente do doutor Sabella em relação à lei de abuso de autoridade, e agradeço muito o doutor Sabella por trazer a parte histórica da nossa instituição, que para nós é muito importante, para conhecimento interno e para conhecimento da própria sociedade que nos assiste. Então, vamos dar continuidade. Só queria dizer o seguinte, a fala do doutor Sabella, na parte histórica, me emocionou. Porque você vê o momento de nascimento, a gente não conhecia esse dado, chega a emocionar. Nós que gostamos, adoramos o Ministério Público, e achamos que o Ministério Público entrega, assim, resposta social, a gente chega a se emocionar. Porque vê o momento em que estava sendo gestado o Ministério Público exemplar que nós temos, chega a emocionar. Eu quero fazer esse registro de emoção. Dando, então, agora continuidade à nossa pauta, o primeiro item da relatoria do doutor Sabella é o encaminhamento de 2 exemplares da publicação de dissertação de mestrado, A Construção dos Direitos das Mulheres, Histórico, Limites e Diretrizes para uma Proteção Penal Eficiente, bem como
da ata de sua aprovação pela banca examinadora, em cumprimento à autorização de afastamento desse Conselho Superior, a doutora Silvia Chaquian de Toledo Santos, promotora de Justiça da Capital. Com a palavra, doutor Sabelo. Presidente, numa síntese, o parecer é integralmente favorável. A doutora Silvia Chaquian é uma promotora que tem se destacado ao lado de muitas outras dessa geração, tem realizado um trabalho de repercussão social intensíssima. Eu me orgulho de ter sido membro da comissão de concurso que aprovou essa promotora de justiça, que tantas alegrias tem trazido à nossa instituição. E mais do que um parecer técnico de acolhimento do relatório, eu me valho desta ocasião para destacar a importância do trabalho dela e de muitas de suas companheiras de quadro da instituição, elogiando esse trabalho que efetivamente dignifica cada uma delas e fortalece a instituição do Ministério Público e contribui para o reconhecimento social da presença do MP na cena de interação da sociedade brasileira. Então, os conselheiros acompanham o voto do relator? Só para dar destaque, esse já está publicado em livro, o trabalho. Entendeu? Eu trouxe para que os colegas, se tiverem interesse, darem uma manuseada. Inclusive, tive a oportunidade de ir no lançamento do livro, um espetáculo, faço minhas as palavras do conselheiro Sabelo, uma colega de excelentíssima qualidade e tem prestado um relevantíssimo trabalho ao Ministério Público. Então, todos nós acompanhamos o relator e a manifestação do doutor Júlio. O item 2 é pedido de afastamento para a frequência de disciplina do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo, no período de 8 de agosto a 5 de dezembro de 2019, às quintas-feiras, das 8 às 18. Interessada a doutora Dora Martim Strilicherki, promotora de Justiça da Capital. Relatoria do doutor, conselheiro relator é o doutor Rochel. Pois não. Eu acresço as informações que a nossa presidente passou, que houve o parecer favorável da Corregedoria, e o parecer deste relator é no mesmo sentido, até porque a doutora Dora atua na área específica e tem uma vasta experiência que, por certo, irá se complementar com esse curso que ela se propõe a fazer em nível de pós-graduação. Então, o voto é totalmente favorável. Os conselheiros aprovam o afastamento? Então, aprovado o pedido de afastamento da doutora Dora. O próximo item é o pedido de afastamento para a frequência de 4 disciplinas do programa de mestrado da Universidade de Araraquara, no período de 16 de agosto a 21 de dezembro de 2019, às sextas-feiras, a partir das 17 horas. Interessado o doutor José Guilherme Silva Augusto, primeiro promotor de justiça de Novo Horizonte, relatoria do doutor Del Campo. Eu olhei a emenda, se houver necessidade, fazemos a leitura do voto. Pedido de autorização para afastamento das funções para frequentar 4 disciplinas do programa de mestrado da Universidade de Araraquara, Uniara. Requerimento formulado por promotor de justiça, postulando autorização de afastamento das funções habituais entre os dias 16 de agosto e 21 de dezembro de 2019, às sextas-feiras, a partir das 17 horas. Requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público. Voto no sentido do deferimento do pedido. Os conselheiros acompanham o relator? Então, deferido o pedido do doutor José Guilherme Silva Augusto. O próximo item da pauta é o pedido de afastamento para participação no curso em Orlando, IACC 2019, Latin America, eu não sei pronunciar, Regional Brand
Protection Summit, no período de 1 a 4 de outubro de 2019, interessado o Dr. Richard Gantos Encima, 12º Promotor de Justiça da Capital, conselheiro Hamilton. Da mesma forma que o doutor Eduardo Del Campo, eu lerei a ementa e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Pedido de autorização para afastamento das funções para participação do evento internacional referido, requerimento formulado por promotor de justiça no período de 1 a 4 de outubro de 2019, requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, parecer favorável da Corregedoria do Ministério Público, voto no mesmo sentido do deferimento, considerando o preenchimento dos requisitos legais. Os conselheiros acompanham o relator? Então, deferido o pedido de afastamento do Dr. Richard. O próximo item da pauta são os pedidos de residência fora da comarca, que eu vou pedir licença para julgamento em bloco e passo a palavra para o doutor Rossini, nosso secretário, que poderá registrar julgamentos que vão ser feitos em bloco. Pedidos de residência fora da comarca. Interessados, doutores Michele Benholi, de Salvo, primeira promotora de justiça de Mariporã, protocolo 50.178/19, relator, conselheiro Del Campo. Doutora Ligiane Rodrigues Bueno, primeira promotora de justiça de Araras, protocolado 63.448/19, conselheiro Dr. Júlio Botelho. Doutor João Paulo Robortella, quarto promotor de justiça de Francisco Morato, protocolo número 64.087/19, relator conselheiro Hamilton. Doutora Luciana Ross Gobi Benetti, quinta promotora de justiça de Araras, e Walter Luciano Leles Júnior, primeiro promotor de justiça de Ubatuba, protocolados 64.088/19 e 64.089/19, relator conselheiro Juliotti. Guilherme Onofre Azevedo Figueiredo, terceiro promotor de justiça de Itapevi. Paola Cominato, sexta promotora de justiça de Indaiatuba. Dr. Rodrigo Merli Antunes, quarto promotor de justiça do 5º Tribunal do Júri, PT 64.390/19, 64.505, 66.453/19. Relator conselheiro Dr. Sabella. Doutora Maria Paula Machado de Campos, digna promotora de justiça de Arthur Nogueira, e doutora Marcela Figueiredo Bechara Ferro, terceira promotora de justiça de Mariporã, protocolados 65.420/19 e 66.320/19. Relator conselheiro Rochel. E Lucas Damasceno de Lima, primeiro promotor de justiça de Itacoaquecetuba, protocolado 66.921/19, relatora conselheira doutora Ana Margarida. Consulto os conselheiros em relação aos protocolados enumerados pelo doutor Rossini, se estão de acordo com o pedido de afastamento para a residência fora da comarca. De acordo. Então, aprovado os pedidos referidos. E o último item da nossa pauta é ciência da regularização de pedido de afastamento revogado. Interessados, doutores Manuel Torralbo Gimene Júnior, segundo promotor de justiça do 2º Tribunal do Júri, PT 31521/2019, da relatoria do conselheiro Hamilton, e doutora Mônica Magarinos Torralbo Jimenez, promotora de justiça da capital, do PT 31522/2019, da relatoria do conselheiro Rossini. Pela ordem, senhora presidente. Pois não. Os dois votos são idênticos. Eu já disse aqui, em outra oportunidade, que é cópia do voto do doutor Hamilton. Portanto, eu pediria a gentileza, se Vossa Excelência assim entender, de deferir, que ele lesse os dois votos ou um só para... Julgamento conjunto. Conjunto, Estou autorizado, senhora presidente? Pois não, com a palavra, doutor Hamilton. O doutor Manuel Torralbo Gimene Júnior e a doutora Mônica saíram autorizados pelo Ministério Público foram afastados, a pedido deles, para frequentar curso de pós-graduação estrito sensu em criminologia na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. E como é sabido, eles pediram o cancelamento da autorização, nós analisamos,
vimos que o interesse público estava preservado desde que houvesse, pelo período que eles saíram, a substituição por licença-prêmio e compensações. Isso foi feito, está demonstrado e certificado aos autos, tanto no caso da doutora Mônica, como no caso do doutor Manuel. Eu tomei a iniciativa, e também o doutor Rossini, que é o relator do caso da doutora Mônica, de trazer os procedimentos para essa ciência do colegiado. Então, segundo os nossos órgãos administrativos, as compensações e licenças foram já computadas e se realizou da maneira determinada por esse colegiado a regularização da situação. Então, para a ciência então, dos conselheiros, a situação relatada pelo doutor Hamilton. Aí eu consulto se há algum assunto ainda a ser discutido na nossa pauta da manhã. Se não houver, eu declaro encerrada a nossa reunião. Rápido.